Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 17 de fevereiro a 2 de março. Amados queridos, hoje é sábado de carnaval, 7 horas da manhã, e aqui estou. Por que que aqui estou? Gente, sabem, o eclipse já chegou na minha casa. Eu me sinto assim, sabe? Quem mora na Austrália, o ano novo já acontece. Meu Deus, gente, que perrengue que eu passei, desabafos, né? Era pra eu ter postado isso aqui na quinta-feira. Sempre aconteceu alguma coisa, né? Impressionante. E eu ia postar quinta-feira, tava tudo organizadinho. Gente, terça, onde eu moro, tava chovendo há 40 dias, sem parar. É normal chover nessa época, tudo, mas estava constante, foi um pouquinho mais do que o normal. E onde eu moro é estrada de terra. Terça-feira eu tentei sair da minha casa, não consegui, lama, etc. Daí, nessa madrugada da terça para quarta, acabou a luz. Eu fiquei quase 2 dias sem luz. Eu fiquei 2 dias inteiros, né? De dia inteiro, voltou no final do dia do outro dia. Então, assim, a minha quarta inteira e a minha quinta inteira, gente, o caos. Não conseguia sair de casa, não tenho celular aqui, não pega. Foi assim, special, special. Em geral, não teria me incomodado, mas eram os dias que eu tinha mais coisa para fazer, mais pessoas para atender e mais coisas. Então virou um efeito dominó. Quinta-feira eu tava nos escombros. Não, quinta-feira eu ainda tava sem luz. Ontem, sexta-feira, eu tava nos escombros do sem luz, joguei coisa fora de freezer. Ai, gente, o caos. Mas aqui estou. Nesse carnaval. Não sei nem quem tá aí vivo, né? Hello, as pessoas devem estar se divertindo, viajando, enfim. Mas vou postar, né? Porque aqui estamos. Desabafos. Mas estamos todos bem agora e tá tudo certo. Então, gente, por que eu falei que o eclipse chegou antes aqui? Não só porque eclipse sempre causa, né? Como particularmente esse eclipse que a gente vai ter aqui vai ser um eclipse do disruptivo. Então, por isso que eu falei que já chegou aqui, porque já foi uma coisa disruptiva. E de fato, tá? Os eclipses, nós sentimos eles antes deles acontecerem. A gente já começa a sentir, assim como a lua nova, a lua cheia também, né? Nada é tipo assim, no dia específico, na hora vai acontecer alguma coisa. Não, são construções, né? São ciclos, né? Os ciclos eles vão se aproximando, a lua vai minguando, daí ela vira nova. Aí depois ela vai crescendo, 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 chega em ápice, cheia. Claro que as coisas elas já vão tomando forma antes, né? Não é bobeira isso não. Então eu vou apresentar para vocês a quinzena aqui e aí a gente vai olhar o mapinha do eclipse, mas estamos agora, né, no grande mês do ano. Fevereiro, março, né, essa aproximação toda que teremos aqui é realmente onde muita coisa vai virar no nosso ano. Vai, como se 2026 agora começasse a tomar forma de vez, junto com a vibe Brasil, né, que o ano só começa depois do carnaval, é bem isso, tá? Tô aqui tomando meu cafezinho com vocês, que está super cedo, mas eu acordei 4 horas da manhã por causa dessa energia. 4 horas da manhã, meu olho estalou e aí eu nunca mais dormi. Enfim, então vamos lá. Contexto: 13 de fevereiro, Saturno entrou em Áries, foi ontem, oficialmente temos aí Saturno em Áries. Temporada de eclipses vai abrir agora, gente, com eclipse solar, tá? Do dia 17 de fevereiro, em Aquário, 28 graus. No mesmo dia, Vênus vai estar em conjunção com o Nó do Norte, faz parte da configuração do eclipse. No dia 20, a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, evento do ano, fica exata, tá? Esse é o evento do ano. No dia 26, Mercúrio fica retrógrado até o dia 20 de março. No dia 27, Marte em Aquário, quadratura Urano-Touro. No dia 2 de março, Marte entra em Peixes. Então, vamos explorar tudo isso aqui no nosso mapa. Então, o eclipse, né, numa terça-feira de carnaval, 9h01 da manhã, tá? O horário onde fica exato aqui do horário de Brasília. Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre fazer é olhar onde que você tem 28 graus de aquário. Então, primeiro localiza no teu mapa. Tipo, eu não sei fazer isso. Tem um link aqui que eu explico como fazer as casas astrológicas e como entender, né, o que tá rolando. Então, vai lá e descobre aonde que estão os 28 graus de aquário, né? Então, aí você vai localizar essa casa do seu mapa e essa casa do seu mapa está começando a vir à tona. A casa de aquário, gente, é a casa que agora vai começar a ser chamada para ser olhada através do viés de eclipse. O que são os eclipses? O que é a temporada de eclipses, né? Os eclipses, eles são portais de destino. Eu gosto de colocar eles dessa forma. É a única hora que eu uso portal é isso. É nesse momento dos eclipses, porque de fato, né? O eclipse ele tem uma potência
ele tem um impacto muito grande na nossa vida. Tem épocas, tem eclipses que não vão ser tão fortes, mas tem eclipses que vão ser gatilhos de mudança de vida. Não é que o eclipse mudou nossa vida. O eclipse, ele é um gatilho do destino, tá? Ele é uma mudança de ritmo. Então, é muito, tipo assim, as coisas estão indo nessa frequência, tá tudo bonitinho, vem o eclipse e pum, a coisa vai para um outro caminho. Então, eles têm essa capacidade de mudar o ritmo da nossa vida em relação a coisas que a gente nem imaginava, tá? Então, eles têm eles pegam no ponto cego, muitas vezes, nossa, assim, do nada vem alguma coisa. Quando que a gente pensa, assim, que eclipse vai ser mais forte? Principalmente para o signo que ele tá. Então, por exemplo, os eclipses estão ainda entre Virgem e Peixes e agora vão começar a mudar para Aquário e Leão, né? Eles estão nessa transição nesse ano de 2026. A gente vai ter uns aqui e outros ali. Então, se você é uma pessoa de Virgem e Peixes, de signo solar, você sentiu muito mais forte os eclipses nos últimos anos. Por quê? Porque você daí faz aniversário perto dos eclipses e os eclipses estão no seu signo solar, né? Então, essa relação Sol e o eclipse fala sobre Sol, porque é a relação Sol e Lua. E principalmente por você fazer daí o aniversário no eclipse, né? Tem uma revolução solar que vai ser marcada por eclipse em algum momento aí, num período aí de 2 anos e meio, 1 ano e meio, depende muito da época dos eclipses. Então, esse ponto. Por exemplo, também, claro, né? Se você tiver um monte de planeta naquele signo que está sendo enfatizado, se você tem ascendente em peixes ou aquário, enfim. Então, esses eclipses costumam ser mais fortes quando pegam certos pontos do mapa, tá? Mas principalmente se você é do signo solar onde está acontecendo o eclipse. Então, o pessoal de aquário, principalmente esse ano, o pessoal do final de aquário. Se você faz aniversário no eclipse, né, nessas datas aí, com certeza o seu ano vai ser bem marcante, porque assim é eclipse e não tem o que discutir, tá? Então, esse é o ponto principal. E aí, as dicas que a gente vai tendo em relação aos eclipses a casa astrológica que o eclipse cai, para quem daí, né, olha o mapa e é a melhor coisa a se fazer, porque eclipse em aquário em geral não vai, né, falar para todo mundo, né? Aí todo mundo vai conectar com o aquário. Não! Você vai conectar com a casa astrológica onde você tem aquário, porque é isso que é o seu individual. Aí você vai observar aquela casa, porque as temáticas daquela casa querem vir à tona para ser olhadas. Eclipse solar, a gente pensa assim, é uma lua nova hiper forte, né? Então, é a capacidade de uma semente cósmica, né? Uma semente forte, uma semente vitaminada. Então, é um fim e um novo começo no setor aonde temos a energia do eclipse, tá? Então, isso são indícios, coisas que vocês precisam saber para trabalhar esse eclipse aqui. E lembrando, os eclipses, eles já começam antes, então não é uma novidade, às vezes vem uma novidade mesmo, tá? Às vezes vem coisas que você não estava esperando e elas vêm, principalmente para esse eclipse. Particularmente, esse eclipse tem muito essa configuração de inesperado, repentino, abrupto, e vou explicar por quê. Particularmente, o eclipse já é dessa natureza e esse eclipse é pior nesse sentido, porque ele está totalmente em configuração errática, imprevisível, tá? Então, carnaval, pensa. Significa que coisa ruim vai acontecer? Claro que não, gente. Claro que não. Sempre coisa ruim vai acontecer e sempre coisa boa também vai acontecer. O eclipse, ele não traz só coisa ruim, né? Ele traz coisas boas também, coisas inesperadas, pessoas, situações predestinadas, encontros, desencontros, situações, insights, né? Os eclipses são realmente especiais. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho, mais cansado, a gente começa a ficar com raiva. A gente não quer mais eclipse. Mas quando eu era mais jovem, eu adorava o eclipse. Tô brincando. Então, tem essa característica, assim, de... É como se o eclipse, mesmo o solar, que é a lua nova, ele tivesse energia de lua cheia, tá? E aí a gente já tá sentindo, tá? As coisas já estão tomando forma nesse lugar. Então, beleza. Observem o eclipse onde que ele tá, que casa que ele cai, porque nós teremos 15 dias dessa reverberação. Então, observa tudo que já está acontecendo na sua vida e tudo que vai acontecer nos próximos 15 dias. E por que eu tô falando que esse eclipse é tão mais disruptivo ainda? Aquário, né? Aquário já é um signo do repentino, da doideira, do rápido, do social, do coletivo.
E aquário é errático, né, gente? Quem conhece aquário de perto, assim, sabe, né? É um signo, assim, que não funciona na frequência estabilidade, né? É um signo cheio, assim, de energia mesmo elétrica, né? É um signo elétrico, assim. Então, ele trabalha com essa energia errática. Só que daí, não só temos esse eclipse em aquário, como esse eclipse ele vai acontecer em quadratura para Urano perfeita, tá? Urano rege aquário. Urano é o planeta do gênio, do louco, do malucão, aquela carta louco do tarô, né? Do cara que vai se lançar, de uma pessoa que não funciona nos padrões, totalmente não convencional, por exemplo, o arquétipo, né, de Urano. Então, pensa, é como se a gente estivesse num eclipse é, 1000 vezes mais aquário. Tá? E aí, não menos importante, nós temos nesse momento fora o Plutão em Aquário, mas Plutão em Aquário vai ficar aí forever, né? Claro, tem sua relevância, não tô tirando a relevância, mas ele tá aí, tá ok. Porém, Marte, né, ele nesse momento tá passando por Aquário, desde ali de, acho que é 23 de janeiro que ele entrou. Então, esse setor da nossa vida já está super enfatizado, e aí o Marte agora vai se aproximando, vai acontecer o eclipse em 28 graus, em quadratura para Urano, e daí Marte vai fazer quadratura para Urano nessa mesma semana. Então é Aquário versus Aquário, vezes Aquário, perdão, mais Aquário e mais Aquário. Ao cubo, ao quadrado, sei lá qual que é, que eu já não lembro mais a matemática, já nunca fui boa. E aí, então, o que a gente tem? Veja, a lua nova no dia 17, e no dia 27, Marte em Aquário, quadratura Urano em Touro, que é isso daqui, tá? E aí, o que a gente percebe? Então, uma quinzena totalmente marcada por essa energia do que a gente nem imagina, do que é totalmente fora do padrão e inesperado. Aí, o que a gente pode pensar na nossa vida? Que primeiro, cautela, né? Perdão, como é que chama isso? Efeito tipo surto, assim, né? Eu vou largar tudo, porque isso é muito aquário, né? O aquário mal trabalhado, ele pode ser muito rebelde, né? Aquele rebelde sem causa, aquela coisa chata. Então, assim, os estouros, a imprevisibilidade e algo que você pode possivelmente se arrepender ali na frente, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Então, é um golpe, assim, que você dá, né? Onde você depois fala, putz, o que eu fiz? Porque tem gente que é impulsiva demais, né? Então, você que é impulsivo, toma cuidado, tá bom? Porque você vai estar muito mais volátil. Pensa isso se aproximando no meio de um carnaval, né? Então, assim, quem tá nessas multidões, bebendo e tudo, é realmente muito muita volatilidade, acho que existe essa palavra. Então, é muito volátil essa energia, né? Então, você tem que, se você é impulsivo, amor, vamos lá, tá? Acidentes de carro, acidentes de avião, Marte, Urano é clássico. Sempre que a gente vê Marte, Urano no céu, a gente vê um acidente de helicóptero, de avião. Não quer dizer que você vai pegar o seu avião vai cair, pelo amor de Deus, tá bom? Mas a gente sempre vê nas notícias, Marte, Urano tem essa característica, tá? Então toma cuidado com pequenos acidentes, com brigas de trânsito, essa é a parte do cuidado, porque é uma energia de você, tudo bem, de repente você não é impulsivo, você tá tranquilo, mas de repente o fulaninho ali né? E aí ele te vê e pum, né? Tem aquele embate. Então, esse é o primeiro lugar da cautela, tá? Agora, no lado positivo, tudo que é empreendimento de mudança que você está querendo fazer na sua vida, agora você tem assim, ó, todas as portas abertas. Em que sentido? Tipo assim, algo que está estagnado, algo que você está querendo jogar para o alto há bastante tempo, aqui tem a chance de você não aguentar mais e estourar. Gente, mas é impressionante, né? Existem dois tipos de pessoa, né? Aquelas que, tipo, largam tudo e aquelas que nunca largam nada, né? Eu conheço, assim, pessoas que tem que vir, assim, esse tipo de trânsito mais um pouquinho pra pessoa largar o osso. Gente, eu conheço várias pessoas que são tão apegadas às coisas que me dá até nervoso. Isso é uma taurina que tá falando pra vocês, tá? Mas, nossa senhora, que agonia que me dá isso. Que a pessoa precisa ser chacoalhada, precisa ser mexida, e ela não muda de ideia, não desapega daquela situação horrorosa. Ai, isso me dá uma agonia. Ai, me dá um desespero. Desculpa o desabafo.
Então, para essas pessoas, e aí eu não sei se você é essa pessoa, né? Tem os que são muito impulsivos e largam tudo muito rápido, surtam rápido, né? Estouram rápido, e tem aqueles que nunca estouram, que deveriam estourar de vez em quando, que deveriam pôr limites, que deveriam, né? Muitas vezes mudar de fase e não conseguem mudar. Aí no meio do caminho tem a gente tentando se equilibrar, né? Aqui no meio de tudo isso. Então, vamos tentar encontrar o equilíbrio entre perceber, porque esse eclipse vai vir com tudo, perceber o que está incomodando e o que precisa mudar, tá? Porque realmente vai surgir no nosso radar. E as pistas podem estar no setor aquário. E aí, esse Marte em aquário, ele já está trabalhando desde o fim de janeiro esse setor. Então, o eclipse vem como, né, uma coroação de tudo isso com o aquário. Então, realmente temos bastante coisa por experienciar aí ao longo desses 15 dias. E lembrando que depois desses 15 dias, nós ainda teremos outro eclipse em Virgem, né? No dia 3 de março. Então, claro que temos ainda um mês muito, muito forte pela frente, tá? Então, aproveitem essa influência. Vou dar o meu exemplo, né? Adoro dar o meu exemplo. Marte entrou em aquário e vai ter esse aquário aí. Gente, olha, eu sei que o fim do mundo é culpa minha, tá bom? Eu peço desculpas para vocês, mas eu comecei a academia, tô fazendo musculação. Gente, eu odeio, tá? Odeio exercício físico, odeio. Sou intelectual, somos livros, né? Eu, quando era criança, educação física, eu sempre inventava uma desculpa. Eu gosto de fazer coisas funcionais, né? Fazer uma trilha, andar de bike para ir para algum lugar, acho gostoso. Agora, fitness, essas coisas, Deus me livre, né? Mas a idade bateu na porta, as dores chegaram, né? E aí fui forçada, mas estou gostando, né? Infelizmente. Estou gostando, tá me fazendo bem. E, gente, só uma configuração dessa aí para fazer eu entrar na academia, né? Porque eu sou ascendente em aquário e tudo isso daí tá acontecendo na minha casa 1, né? E aí eu tô com essa energia, com esse movimento, não tá sendo sofrido, né? Tá sendo bom, tá sendo gostoso. Então, só essa configuração, o eclipse, o Marte, para fazer isso. E por que o fim do mundo vem? Porque para eu fazer academia, com certeza o fim do mundo tá chegando, gente, porque realmente é o fim dos tempos. Enfim, então, esse setor aquário já tá rolando para vocês. Se você tiver aquário na casa 10 é coisas profissionais, na casa 7 são coisas relacionais, na casa 4 são coisas familiares que já estão mexendo, tá? Então, tá aí as dicas de ouro e a quinzena inteira ainda reverberação do setor aquário, para ficar bem, né, claro aqui para vocês. Legal. Mas nós temos outras coisas acontecendo, isso já é muita coisa, tá? Só isso daqui já estava bom para eu ir embora e vocês refletirem aí a quinzena inteirinha, porque é isso. E tudo que vocês imaginarem que vai acontecer, não vai acontecer. São coisas assim inesperadas, repentinas, arranques, paradas, tá? Tudo que tem a ver com mudanças. Tem bastante tempo, hein? Até 3 de março isso daí. E a quadratura é no 27 de fevereiro. Então, a gente chega no próximo eclipse com tudo isso daí estourado, tá? Aliás, eu trouxe, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu trouxe o mapa da quadratura de Marte e Urano, né? 27 graus, ó. 27 graus, tá? E aí o aquário vai ficar desabitado. Chegando ao fim do mês de fevereiro, aquário daí já fica só com o Plutão mesmo por aqui, tá? Já mostro de novo esse mapa aqui, mas esse é o dia da quadratura Urano, no dia 27 de fevereiro, 1h20 da tarde é o momento exato, tá? Então a gente ainda reverbera isso daí até o eclipse de Virgem, que vem depois. Beleza. E aí o que mais que nós temos? Claro, né? Não tem como. Antes de eu falar do Saturno-Netuno, perdão, no mesmo dia 17, Vênus conjunção nó do norte. Por que eu coloquei isso? Porque isso junto à ideia de carnaval, nó do norte é um ponto de destino, né? Porque é através dos nodos onde os eclipses estão acontecendo. É onde os nodos estão, nos signos que eles estão, onde estão acontecendo os eclipses. Por isso que eles estão em Virgem e Peixes. Os eclipses estão nesse eixo. É que esse aqui pulou e foi já para Aquário, tá? Que tá no finzinho aqui, né? De Aquário e comecinho de Peixes. Vênus passando por nó do norte é uma coisa sutil, mas com essa configuração e carnaval, né, podem sim haver encontros mais de destino mesmo afetivos, tá? Então, assim, nossa, pro pessoal que gosta aí de sair no carnaval, curtir, ó, tá perfeito para vocês
conhecerem muitas pessoas. Só cuidado aí com o fator volatilidade, tá bom? Mas, em geral, tem esse toquezinho de destino, Vênus em peixes, né? O sonho, assim, aquela idealização. Não necessariamente o amor de carnaval vai subir a serra, né? Mas tem essa configuração aberta aí. E aí vamos falar, né, do grande evento. Saturno entrou em Áries no dia 13 e agora oficialmente se encontra com Netuno na temporada de eclipses, né? Então, a conjunção de Saturno e Netuno está rolando desde o ano passado, vocês já estão cansados de saber. Quem ainda não sabe nem nada sobre isso, vai no meu vídeo, eu estou deixando aqui embaixo de previsão. Falei muito sobre essa configuração e o que ela traz aí nos movimentos históricos. E agora ficando oficial, né, aos 0,45 graus, já estão juntos, né, vão ficar ainda o ano todo nessa reverberação, eles se afastam ao longo desse ano, mas no final do ano eles voltam. Então é um processo histórico que a gente está vivendo, e estamos mesmo, né, todo mundo acho que já percebeu, de mudanças em relação aos ideais coletivos, dissolução de estruturas e estruturação de novos ideais. Então, nós estamos acompanhando aí ao longo dos últimos anos a maneira que os países se relacionavam está caindo, a maneira antiga, e existe uma nova maneira surgindo. Agora, o que eu questionei ali no último clima, trouxe para vocês e continuo ainda jogando esse questionamento será que a gente vai voltar no tempo, né, e viver da maneira que a gente vivia antigamente, né, através do preconceito, através, né, de ficar um brigando com o outro, porque afinal a temática está acontecendo no Áries. Áries é um signo de conflito, então é inevitável que os conflitos surjam. Mas aí eu pergunto, né, será que a gente vai de fato cair de cabeça, mergulhar nos conflitos, ou será que vai vir, né, a temática de conflito para que possamos refrear os conflitos com Saturno, né? Então, o Netuno ele pode espalhar a noção de necessidade de autoafirmação, que vem aí, né, o país que quer se autoafirmar. E aí o Saturno pode ser que entre agora em Áries e fale, gente, não, pelo amor de Deus, não é por aí, vamos rever como que a gente está se relacionando, né, com essa questão da raiva, da agressividade. Então a gente pode observar isso. Vamos ver como que vai ser. O clima passado eu estava bem chateada, né? Quem assistiu ficou sabendo, eu estava bem triste, assim, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar alheia à dor, né? Então, assim, eu não consigo ser feliz sabendo, 100% feliz sabendo que tem pessoas sofrendo, tem guerra, que tem fome. Não sei, sempre fui assim. Consigo não ser, não consigo só ser feliz, assim. Nossa, minha vida tá ótima. Sempre vai ter uma porcentagem minha que pensa, mas tem pessoas passando fome. Merda. Queria, de repente, virar uma chave. Mas também não sei se eu queria ser essa pessoa que vira a chave, sabe? Então, para mim, já é difícil, assim, estar viva no planeta Terra, assim. É uma escola de aprendizado, evolutiva mesmo. É assim que eu sinto aqui, sabe? Mas que é uma escola difícil, porque meu coração, ele dói, ele sangra com a dor alheia. Não tem como, né? Minha lua é em peixe, gente, meu ascendente é aquário. Então, não adianta. Sou assim. Desculpa, sou assim. Não tem como não ser. E aí, quando às vezes eu vejo notícias assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu quero ficar sempre informada, né? Não consigo viver alheia ao que tá passando, assim, né? Numa bolha e tal. Eu preciso saber, mas também não quero mergulhar tanto nas notícias que isso estrague também o meu dia, a capacidade de ver, porque tudo que eu leio, aquilo me toca muito profundo, então eu tenho que tomar muito cuidado, assim, o nível de exposição. Então, por exemplo, eu nem vou falar quais notícias, tá? Mas tiveram notícias muito tristes, assim, nos últimos tempos que me doeram, assim, né? E aí, gente, tem coisas que eu nem fiquei. Eu sei que foram bem famosas. Eu nem entrei e li porque aquilo ia acabar com a minha vida, com o meu dia, sofrimento absurdo. Então, eu estava bem chateada, porque tinham tido coisas difíceis e a gente vê assim, né? Poxa, estamos aqui vivendo, sofrendo. Aí vem também esses mané que inventa de querer um brigar com o outro e afeta a nossa vida. Né? Nós temos aí as dificuldades, né? Para ganhar dinheiro, para viver, ainda tem que ficar aguentando, né? Tudo isso. Então, assim, tava meio da pessoa física, assim, sofrendo, triste, porque tem hora que a gente não aguenta mais, né? Porém, estou aqui renovada, né? Esperança é uma palavra muito forte. Mas a gente tem esperança, né, de possibilidades positivas aí. Vamos acompanhar como que isso vai acontecer, tá? Então, o fator Saturno em Áries pode talvez refrear um pouco
essa grande movimentação de necessidade de autoafirmação. Eu vou aí no teu país, e eu mudo, e eu tiro, e eu faço o que eu quero, e você quer negociar comigo, você negocia do meu jeito. Isso é muito... Não é o Áries em si, tadinho dos arianos, né? Não é isso. Mas é um arquétipo que surgiu dessa afirmação, né? Do ego, assim. Então, enfim. Só que o que eu sinto, assim? Esse posicionamento, né? Desse país... Eu acho que também é um tiro no pé, porque daí vai redistribuir a maneira que todo mundo se relaciona comercialmente e vai haver realmente uma nova forma do coletivo se relacionar através desses conflitos que estão surgindo, tá? Então, isso vem, essa pessoa veio, né? Não tô desculpando o que essa pessoa tá fazendo, mas veio ser representante de um arquétipo para que haja as movimentações que estão condizentes com o momento atual, porque se Saturno e Netuno estão no céu juntos, a maneira que a gente se relaciona aqui, através dos ideais, da forma de comércio, muda, tá? Não tem muito o que fazer, né? Então, iria aparecer de qualquer forma. Então, querendo ou não, tá representando essa energia aí. E aí, realmente, né, a gente tem a configuração ficando exata no dia 20, o eclipse vem no dia 17, e aí temos eclipse ainda no dia 3 de março. Então, nós temos um mês aí pela frente, aí o Saturno e Netuno vão começar a se separar, eles voltam no fim do ano a ficar juntos, e isso é um evento de longo prazo, não é uma coisa que vem, acontece alguma coisa e acabou. Não, a gente já tá vendo, né? Não precisa, né? Só quem tá totalmente morando numa caverna que não tá vendo o que tá acontecendo. E aí nós vamos ver a reverberação disso. Mas, de fato, nesse mês a gente vai ver, sim, coisas dessas temáticas aparecendo, tá? Tanto conflitos quanto né, o cessar de conflitos. E uma coisa que eu acho que também pode ser que surja bastante é, por exemplo, né, essa coisa de as pessoas podem comprar armas a qualquer hora e tal, né, em alguns lugares. Perdão. Talvez o Saturno mostre assim, ó, será que esse é o jeito, né? Ele pode, porque o Saturno no signo, ele vai tentar organizar, refrear e fazer uma auditoria naquele signo. Então essa é a minha esperança com ele aí, porque o Netuno entrando em Áries, ele pode dispersar para todos os cantos o conflito, tá? Porque o Netuno, ele tem essa capacidade. O Netuno, ele é conectado à energia de vapor, de névoa, que permeia tudo, que vai para todos os lugares sem a gente perceber. E o Saturno não, o Saturno ele tem uma energia de vamos refrear um pouco isso. Então, vamos ver se ele dá uma segurada e uma organizada nesse Netuno, tá? Então, a esperança é a última que morre. Só que assim, sinceramente, olhando isso daqui, com certeza alguma coisa desses conflitos vai aparecer. Porque eu falei para vocês, a quadratura Urano-Marte e o eclipse com Urano traz essa energia do imprevisível, do inesperado, com o Saturno e Netuno. Então, de fato, tá? Vem uma coisa coletiva, simbólica, vai aparecer. Não tem como não, tá? Vamos esperar que seja alguma coisa menos, né, forte. Enfim, então é isso que eu tenho a dizer. Não tem muito mais o que falar, é realmente muito importante. É a quinzena mais importante do mês, né? Se não tivesse a Tiffany passado por um pré-eclipse na casa dela, eu teria postado isso aqui na quinta-feira, mas os eclipses chegam antecipado aqui para mim. E aí, no meio do caminho, a gente tem o Mercúrio também ficando retrógrado, né? Então, obviamente, ele já está estacionário agora. E aí, o que é legal, que eu já vou trazer essa informação para vocês. Marte entra em Peixes no dia 2, um dia antes do eclipse em Virgem, tá? Então, como tivemos uma lua cheia em Leão, no dia 1º, eu acho, né? E agora vamos ter o eclipse em Aquário. Então, o setor Leão e Aquário vinha sendo bastante trabalhado nas nossas vidas. E agora, aos pouquinhos, nós vamos ter uma invasão de Peixes. O setor de Peixes do nosso mapa vai ser hiper enfatizado daqui a pouco, né? Então vamos olhar para frente, assim. O eclipse vai ser em Virgem, então vai chamar para essa casa astrológica, aí a gente fala no próximo clima. Mas Peixes, já vou avisando para vocês, né? Vai ter essa hiperênfase. Então Mercúrio já entrou, o do Norte já estava aqui, Vênus já entrou. Aí até aí tudo bem, que eles não fazem grande coisa. Mas aí, claro, o Sol vai entrar, Lua vai passar e o Marte vai entrar no dia 2. Aí vai começar uma inflação, né? Uma grande conexão desse lugar. E o que é legal, né? Por que eu quero dar esse aviso para vocês
da retrogradação. Isso aqui é para os ligadinhos no clima e conectados à astrologia de forma mais profunda. Vocês vão pegar isso, não é agora, mas já estou lançando mão, porque a gente gosta de se planejar, né? O objetivo meu aqui é sempre que a gente planeje para onde que está apitando, né, o nosso futuro. O setor peixes vai se inflar porque essa grande aglomeração aqui vai fazer bons aspectos com esse Júpiter que está em Câncer já faz um tempão e vai resgatar as questões do final do ano passado. Lembra do grande trígono de água, né? Uma formação de peixes para Câncer e para Escorpião que afetou certas áreas do nosso mapa? Então, o Saturno foi embora de peixes agora. Então, assim, o grande auditor saiu, né? Em outubro, novembro, ele ficou paradão aqui e tal, mexendo nesse setor. O nosso setor peixes, ele vem sendo trabalhado desde 2023. Então, vamos pensar assim, é como um apartamento que você comprou na planta, né? Eu nunca comprei, mas eu já ouvi falar coisas bem intensas em relação a esses processos. Aí você comprou o apartamento na planta, passou nervoso, né? Teve que, aí pegou a chave, aí teve que, né? Acho que quando você pega a chave, você tem que pôr os pisos, uns negócios assim. Eu sei que isso aí deve ser um BO daqueles bem intenso, deve ser legal e quando acaba, né? Então, esse tipo, obra, né? Obras. Então, estava em obras esse setor da vida de vocês de peixes. E aí, o empreiteiro foi embora, Saturno. Ele virou e falou: pronto, tô entregando a chave para você, já tá, fiz as revisões que tinha que fazer, que você pediu, tá aí, ó. Agora, gente, vai ser a hora da gente decorar, tá bom? Então, não é que você também já sente todas as dificuldades saindo do setor peixes, não. As dificuldades, elas estão muito recentes, né? Calma. Porém, a entrada de Mercúrio agora, Vênus na sequência Marte, e no final ali, meio para o final de março, vindo uma lua nova em peixes, tá chamando para essa, né? Ah, tá. Agora que saiu, o pessoal da obra saiu, tô eu sozinha nesse apartamento. E onde que eu vou pôr o sofá? Aonde que eu vou pintar? Que cor que eu vou pintar essa parede, tá? Então tem a oportunidade agora de fazer a parte mais soft no setor peixes de vocês, tá bom? E aí a retrogradação de Mercúrio nesse lugar, né? Por isso que eu trouxe essa informação aqui, ó. De 26 de fevereiro até 20 de março, que é o período também, né? Que Marte vai estar aqui, retoma questões desse passado recente do Saturno aqui, tá bom? Então, olha com carinho para esse setor, porque ele está chegando. Então, o Aquário agora, né, vem já do último, de começo, de fim de janeiro até agora com eclipse super enfatizado, mas já olhem com carinho para a sequência aqui, que é peixes, daí, claro, cada mapa é um mapa, né? Então, esse setor vai ficar hipermovimentado, tá bom? Então, retrogradação de Mercúrio serve para quê? E um Mercúrio conectado a Júpiter na casa de Câncer. Então, a casa de Câncer e a casa de Peixes vão voltar a se comunicar bem. Por exemplo, se fosse esse mapa aqui, uma pessoa que tem um ascendente em Áries vai ter que continuar fazendo os processos de introspecção, de reflexão, de isolamento para, assim, limpar a psique, né? Tem que arejar a psique. Se fosse na casa 2 e na casa 6, são coisas de dinheiro, de trabalho. Na casa 6 para a casa 10, de trabalho, de carreira, né? Aí na casa 7, na casa 3, de relacionamentos e comunicação, e por aí vai. Então, vai ter aí uma retomada das questões que a gente viveu entre outubro e novembro, para pôr tudo em dia mesmo. Então, Mercúrio retrógrado é bom para quê? Para revisar, para organizar a casa, para pegar papelada que ficou perdida dentro de casa, tipo assim, aquele negocinho que você jogou num canto, aquela outra coisa que você começou e não terminou. Então, é o melhor momento para a gente dar uma geral, tá? Então, é o momento agora de dar uma geral nas coisas que ficaram pendentes, porque Mercúrio retrógrado não favorece novos projetos, novos contratos, novas comunicações. Ele favorece que a gente, eu sempre falo, né? Organizar a casa, limpar as gavetas. É literalmente limpar as gavetas da casa. Então, tem todo esse processo. E aí, então, para terminar, gente, a dica de ouro é essa. Foca onde você tem aquário, onde você tem peixes para ser objetivo. Pensa que vai ter muita coisa imprevisível, disruptiva nesse momento rolando na vida de vocês.
Então tenham paciência, mas também estejam abertos ao novo e a essas mudanças. Claro, a conjunção Saturno e Netuno quer abrir o signo de Áries do mapa de vocês, né? Mas nesse momento é realmente crucial, né? É que eu falei mais no coletivo, mas de fato, olha aí onde vocês têm esse setor Áries, porque é um setor que vai ficar bastante enfatizado nos próximos 2 anos pela presença de Saturno nesse signo e Netuno, claro, 12 anos, né? Mas Saturno, 2 anos aqui. Então, assim, o truque é olhar esse trio aqui, ó. Aquário, Peixes e Áries da vida de vocês, porque é esse o lugar que vai ficar enfatizado, porque a gente vai ter luas novas aqui, eclipse, lua nova e Marte, Marte, Marte. Então, aqui é o ponto agora do trabalho e do movimento na vida de vocês. Isso daqui, gente, eu já resolvi a vida de vocês inteirinho, se vocês souberem isso daí, tá? E claro, vamos ter um eclipse em Virgem lá, tá? E aí, ó, pra terminar. Ai, gente, desculpa, eu apertei o botão aqui, eu terminei tudo sem querer. Ai, meu pai do céu, essa lua em peixes minha só me mete em encrenca, né? Então, para terminar, eu queria mostrar para vocês de novo o mapa da quadratura de Marte e Urano, né? Que a gente tem aqui, ó. Às vezes o meu mouse funciona, às vezes não funciona, tá bom? Eu não sei muito como isso tá operando no momento, mas acredito que vocês estão vendo. Então, a gente tem a configuração do Marte-Urano, que acontece no dia 27 de fevereiro, já, né, tendo quase passado 10 dias do eclipse. Aí vocês vão ver esse aglomerado em peixes, né? A gente já vai ter muita gente em peixes, então o setor hiperenfatizado e acontecendo essa configuração de forma harmoniosa com o Júpiter em Câncer, né? Então o setor peixes e Câncer do mapa de vocês aí vão ficar conectados e harmoniosos, tá? Resgatando as questões lá de outubro e novembro de 2025. Aí vocês vão perceber, porque Mercúrio retrógrado é para resgatar mesmo o que ficou lá atrás. Então, calma, né? Vamos olhar, vamos resgatar. Cada um sabe, né, a área do mapa que tá mexendo aqui. Mas aí é para refletir. Temos um bom norte aqui pela frente para saber o que tá para surgir nas nossas vidas, né? Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham um bom carnaval, que vocês se divirtam, que seja uma quinzena transformadora. Eu volto no próximo eclipse, pelo amor de Deus, com energia elétrica, né? Socorro. Até lá, queridos.